Boa noite. Mendigos de Azeroth. Quem são? O que comem? Como vivem? De onde vieram? Essa noite vamos entrar de cabeça no submundo nefasto e misterioso das pessoas que vivem unicamente para pedir dinheiro para os demais. Vamos desmembrar todo um esquema surpreendente por trás de toda essa cortina de pequenices que rodeiam os mendigos de Azeroth. Muita conspiração e paranoia agora em mais um Repórter Azeroth. A prática de pedir dinheiro é uma coisa que vem de gerações passadas, sempre presente na história dos seres vivos e inteligentes. Os dados mais antigos que temos em Azeroth vêm de milhões de anos atrás e são os de uma espécie de humanoides que habitavam a então gélida Tanaris, a criatura conhecida como Goldes Pedintes. Eles andavam em pequenos grupos e assim que avistavam um grupo com maior poder aquisitivo pré-histórico, eles começavam a perseguição. Porém, como eram desprovidos de força física, eles não conseguiam lucro usando vigor, e sim as palavras. Usavam uma cadeia de frases sem sentido que confundiu a vítima, que então entregava as riquezas para o agressor verbal. A vida seguiu seu rumo, e a evolução continuou. A espécie evoluiu para o Gibismones pedintes, e finalmente onde estamos, a Brasiliensis Reuses. Hoje, Azeroth toda ainda é repleta dessas criaturas, mas estão mais sofisticadas e mais organizadas, porém ainda apresentam lapsos de vocabulário pré-histórico rudimentar. O Repórter Azeroth tem um compromisso com a verdade, e hoje vamos desbravar todo esse emaranhado de mistérios e encabulações primitivas e descobrir realmente o que há no submundo dessas pessoas obscuras e sedentas pelo dinheiro alheio. E para isso, eu, Paulo Undead Amorim, irei me disfarçar como um desses mendigos e tentar me enturmar com eles, e conhecer um pouco mais do que existe por trás dessa porta de cobiça monetária. Estarei usando um microfone e uma câmera escondida. Bom, já estamos aqui, agora são 10 horas da manhã, estamos aqui em Viladouro e eu tô vendo um grupo ali já de mendigos e vamos ali então, vou tentar me enturmar com eles e descobrir tudo o que tem por trás dessa grande operação. Tudo pelo jornalismo investigativo. Vem comigo. Parece que eles estão conversando sobre alguma vítima, eu vou tentar me enturmar com eles, eu vou tentar disfarçar o máximo. Aí eu falei pro gringo, give me money plus, I report you. Ele me deu 10 gold. Oi, eu sou um de vocês. Eu não sou um repórter disfarçado. Eu quero me enturmar com vocês. Por favor, me contem tudo o que vocês sabem, porque eu sou igual a vocês também. Calma aí, irmão. Tu chega assim no meio do nada, na conversa e já quer enturmar? Tu tá muito estranho na parada aqui. Tu por acaso é espião, rapá? Ó, se for espião, a gente já mete madeirada na sola do pé, tá ligado? Foi então que eu percebi que meu rico vocabulário não iria me ajudar nessa situação. Eu teria que incorporar o humano das ruas. E então eu deixei o meu lado malandro falar por mim. E aí, truta das quebradas, beleza? Eu não sou espião e nem sou repórter investigativo do Repórter Azeroth. Mano, eu sou um de vocês. Estava pedindo uma bufunfa pra uns trouxas ali, do lado de fora de Dalaran. Acreditem em mim, mano. Sou um de vocês. É nóis. Ah, sei não. Esse cara tá estranho, eu. Então prova que você é um de nós, prova. Provar que eu sou um de vocês? BR? Ah, que susto, rapaz. Você é um de nós, então, é da divisão BR. Porra, fala logo, achei que tu era um desses repórterzinhos querendo entrevistar nós, tá ligado? Aí, eu sou o Naruto BR, eu sou da divisão BR2, esse aqui é meu parceiro de caça, o Fênix Dragon BR, ele é da BR3. Então eu fui descobrindo o que eu já suspeitava. Eles não são pessoas agindo de maneira solitária, tal qual um lobo do deserto age quando sente fome. Eles fazem parte de uma grande organização que possuía várias subdivisões. Felizmente eu consegui ludibriar aqueles 2 peões, graças ao meu treinamento que me tornou perito em não levantar suspeitas. Mas eu sabia que eu não tinha terminado meu trabalho. Não, aquela era só a ponta do iceberg corrompido de uma organização afundada num mar de reclamações. Eu precisava colocar meu kit de mergulho e ir até o fundo dessas águas inquietas e descobrir quem estava no topo dessa organização. Aqueles ali eram apenas peões, e eu sei que por trás disso tudo eu chegaria nos engravatados. Por sorte, consegui convencê-los a me contar onde ficava a base secreta da organização, Não foi fácil e por um momento achei que um leve deslize iria botar tudo a perder. E
Então, truta das quebradas, já que eu não sou repórter e você sabe disso, me conta onde fica mesmo a nossa base secreta, onde ficam os nossos líderes e tal, porque eu preciso ir lá, só que eu me esqueci. É nóis. Pô, muito fácil, tá ligado à Floresta do Crepúsculo? Então, tem uma montanha bem alta lá no meio, lembra? Ô Paulo, arruma esse microfone aí. Não dá pra ouvir o que ele tá falando. Ei, que foi isso? Nada. Ah, bom então. Então, fica lá no meio da Floresta do Crepúsculo, então. Boa sorte aí, parceiro. Agora deu certo? Deu, mas puta que pariu. Para de falar comigo. Eles vão suspeitar. Não, vão nada. Então rumamos para o local descrito pelos peões que agem em Viladouro. Foi uma árdua caminhada por entre uma floresta assombrada por espíritos dos pobres que não conseguiram se desvencilhar do nosso plano carnal. Quando cheguei aos pés da montanha, percebi que teria que tirar forças de minhas vontades jornalísticas para subir naquela gigantesca trilha. Mas valeria a pena, pois eu sabia que por trás daquilo tudo eu enfim encontraria as respostas. Ao chegar no topo, meus olhos mal podiam acreditar no que viam. Várias pessoas organizadas em fila e um líder ao topo de uma rampa. Parece que acabou de acontecer o ritual de iniciação com 2 novos membros, e pelo visto, apenas um deles sobreviveu. Há muitos anos atrás, achamos um manuscrito velho no litoral de Angra do Butim, e nele estava descrito um ritual mortal para se entrar em uma organização secreta. Hoje sabemos que essa é a organização em questão. Confiram nessa dramatização feita por atores profissionais como é realizado esse ritual. Atenção! Tirem as crianças da sala. As cenas que veremos agora possuem um grau de realismo muito grande. Oi, eu sou o líder dessa organização e irei enfiar essa faca na sua barriga. Se você sobreviver, você faz parte. Caso você não sobreviva, você morre. Nossa, por favor, não enfie sua faca em minha barriga. Enfiarei. Ah, eu não sobrevivi. Ah, estou morrendo. Fracassei. Ah. Agora é sua vez. Agora é minha vez. Vamos, enfie sua faca na minha barriga. Enfiarei. Eu não morri. Agora eu faço parte. Yes! Ó, seguinte, gente, eles são espertos demais. Se eu tentar entrar com uma câmera, eles vão notar. Então eu vou mandar o nosso repórter, que é Ladino, fazer umas imagens enquanto eu me misturo com os membros e tento chegar mais perto do líder. O que você tá fazendo? Filma direito. Olha lá, olha lá. Ele está se aproximando do líder da organização. E podemos ver que é um orc bastante poderoso e reconhecido. Ele atende pelo título de O Pioneiro. A nossa equipe fez uma árdua pesquisa para sabermos da história desse orc. E o que descobrimos foi revelador. Solta o VT aí. Ele foi o primeiro brasileiro a pisar em Azeroth. Dizem que chegou no Warsong em 2004, e como era muito novo no ambiente e enfrentou muitas dificuldades financeiras, ele resolveu aprender a língua nativa e aprender as palavras certas para se pedir ajuda monetária. Foi a primeira vez que a tradicional expressão Give Money Plus foi utilizada. A inocência dos demais moradores de Azeroth contribuíram para o sucesso do plano do Pioneiro. Ele enriqueceu e logo era o ser mais rico de Azeroth. Todos os novatos brasileiros, Horda ou Aliança, então vieram até ele perguntar o seu segredo, e ele então resolveu dar uma palestra para os novatos, explicando como é que se faz. Se vocês não tiverem dinheiro e ver um gringo, o que é que vão falar? Give Money Plus. E se ele não quiser dar? I report you. Isso é! Mas acontece que esses novos moradores queriam algo a mais do que uma palestra, eles queriam um guia, queriam alguém para seguir. E Pioneiro sempre foi um cara visionário, então decidiu criar uma organização, conhecida hoje como GMP. E apesar de todas as precauções que tomamos, acabamos sendo descobertos devido a um pequeno deslize de nosso cameraman. Puta que pariu, me sumona logo antes que me descubram, vai, sumona logo. Pedrinho, puta que pariu, deixa que eu clico na pedra, você clica no portal. Se você clicar na pedra, vai ter 2 portal. Ai, tá bom, tá bom.
semana que vem, vamos mergulhar de cabeça no submundo dos membros que não saem do fogo. Sai do fogo. Não! Sai do fogo. Não! Sai do fogo. Não! Até a próxima, com mais um Repórter Azeroth.